Estamos todos a morrer. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Já chegamos a meio da semana. É verdade, bechitos, parabéns por terem continuado. Bom Há dia. muitos dos nossos ouvintes que já não bebem desde segunda-feira. Pois, não, a acabaram maioria... no domingo, na madrugada de domingo. Exatamente. Muito bem. Já estão a entrar naquela... Passaram a segunda, a terça A e boca está. Estou a ver já que- percebi. não, a dizer- a a pessoa deles. com a boca seca. Estão a dizer, nunca mais bebo. E a partir de quarta começam já a dizer, Talvez. está quase é quase Sim. fim de semana. É só uma cervejinha para matar a semana. Vamos ao nosso momento. Que nojo de gente. De gente? Nós, não. Nós, ouvintes. nossos ouvintes não. Se fosse apanhado Deles dizer que nojo só, de gente, só dos nobreza, ouvintes, só nobreza. É verdade, são Deus, incríveis, claro, nossos claro. ouvintes. São mesmo. Não direi todos, mas sim, Sim, uma grande são parte. gente muito fixe. Neste dia, vamos falar das minhas coisas favoritas mesmo. Estávamos em 1703, que é a minha coisa favorita, é Ei, 1703. tão longe, tão longe. Isso é verdade. Vai Porque há tão coisas que são para muito trás. antigas. Tão para trás. Olha o planeta, olha o universo, Sim, sim. por exemplo. E morria em Eddystone Rock. É uma roca, assim, é uma pedra. Já lá vamos, é um rochedo, aliás, já lá vamos. Solid as a rock. O pintor e engenheiro inglês Henry Winstanley. Winstanley. Henry. O nosso Henry nasceu em 1644 no Essex. Qual é a graça que isto tem? Isto também fica em Inglaterra. Ele nasceu em privilégio. Não foi em sexo? Não, é sexo. Isso foi antes. Ah, O caso do pai e a mãe. Do caso do pai, sim. um Se é o marido da mãe ou não. privilégio. Exato. Não, mas era uma gente bem instalada. Ele vai fazer como outros rapazes bem instalados, rapazes e raparigas também, mas menos. Grand Tour, já falámos disso. É uma viagem que muitos aristocratas ingleses e depois também americanos faziam, às vezes 1, 2 anos, a conhecer o mundo clássico. Vinham à Europa continental, iam ver Itália, as ruínas do Vesúvio, às vezes até ao Cairo. E ele fazia parte da sua formação. Ele vai se apaixonar muito pela arte, claro, pela pintura, pela arquitetura e também pela engenharia. Ver estas coisas novas. Bem, isto passa-se. Ele nasce no século XVII, não é? Mas fascinado com estas engenhocas para a gente As atravessar novas as pontes. mecânicas do As novas mundo, não é? mecânicas É incrível. do mundo. É mesmo. É mesmo fascinante. E depois, para além disso, já de volta à Inglaterra, foi mercador também, era o negócio dele. Ou seja, chegou a ter vários navios, 5 ou 6 navios importantes. Portanto, era uma coisa assim, bem feita. Esses safam-se sempre. Sempre. Aqueles estão ligados a um Mas é sempre a mesma gente. Os mercadores pais. e armadores e não sei o quê. Ali Safam-se sempre, Sempre sempre. na vida. É a história do mundo, pode ser sintetizada aí. Os armadores estão sempre bem. Mesmo. Olha o Onassis. Aquilo é o que Sempre. entra e o que sai. É Só verdade. depende deles. Não, eles ficam cá a ver, Claro, passar navios, claro. Nós dizemos, vou mandar vir não sei o quê. Vais. Acham que esse urso de peluche que compraram para oferecer ao vosso sobrinho e custou €1, não vou dizer o site. Sim. Aquelas 4 Veio de- letrinhas. Depois o urso é de um Claro. centímetro. milímetro do Isto urso. parecia maior no site, depois parecia. Doesn't it all? Agora, lá os navios. Agora, sabemos que esta atividade de ter barcos, não é isenta de risco. Os barcos é uma coisa que se vai muitas vezes ao fundo e também, às vezes, não indo ao fundo, arrebenta-se contra as rochas Pois. na costa. Uma pessoa não vê, pau, e lá vai aquilo tudo. E aconteceu-lhe isso a um dos seus navios. E ele vai juntar essa necessidade do seu negócio também à sua paixão pela engenharia e vai se lançar na construção de um farol. Vamos falar primeiro disso. Eu farol? amo faróis. Sim, E o dele vai ser sim. muito particular. Os faróis, nós sabemos, servem para quê? Para assinalar através de luz da terra para os barcos, fazer sinais da terra para os barcos. E por isso são provavelmente tão antigos como a navegação humana. Pois. Não há assim, não é preciso ter muita imaginação para calcular isso. Agora, eram muito diferentes do que nós conhecemos hoje, desde os primórdios da velha noite dos tempos. Eram simples fogueiras que se começaram por fazer, acendiam-se na praia para assinalar. Sim. Aqui já sabemos. Pontos de luz, referência. Pontos. A ideia é sempre a mesma, não é? É. Como fazemos a luz é que. Pronto. Tal e qual. É E depois mesmo. começou-se a perceber que para alcançar mais longe começaram a levar essas fogueiras, esses fogos para cima das colinas, as escarpas, portanto, para se ver, porque sabemos que vivem-se mais novos. Já eram feitos em locais
fixos, marcado com pedras e que serviam não tanto para assinalar os perigos, como acontece hoje, os perigos para de rochas ou isso, mas também servem hoje para essa história, para marcar um lugar para aportar. Ou seja, estavam a dizer, aqui há um porto, isto é terra, quer fosse um porto artificial, quer fosse um porto natural. O primeiro farol, propriamente dito, aquilo que nós temos na imagem do farol, foi construído ainda na Antiguidade, na cidade de Alexandria. Uau. Chamava-se Faros, e é daí que vem a palavra para muitas línguas, incluindo a vossa, claro, farol. É daí que vem. Fascinante. Faros. É verdade. Foi mandada construída por quem? Pelo faraó Ptolomeu I. Lembramos, isto foi mais ou menos no ano 300 a.C., quando que ainda já é feito. A cidade desta Alexandria foi fundada pelo Alexandre o Grande, que é o tipo que conquista bem, quase o mundo todo, não é? E o Egito, incluindo. E resolve fazer uma nova capital para mostrar o seu poder sobre o Egito. É aqui, com Alexandre o Grande, que acabam verdadeiramente os faraós egípcios, de origem egípcia. Faraós e faraonas. E faraonas também. Ele cria uma cidade do nada, esta cidade de Alexandria, que vai ser uma cidade absolutamente maravilhosa. É o zénite da modernidade na Antiguidade. Era a grande coisa, a nova coisa. Sabemos isso, tem a Biblioteca de Alexandria, era uma cidade, era tipo, isto é o melhor que a humanidade consegue fazer. As outras cidades, todas coisas muito antigas, e claro, só que tinha um problema. O Alexandre o Grande, quando morre, o seu império é dividido por várias pessoas, e este seu general e melhor amigo, que se chamava Ptolomeu, um homem também da ascendência bem grego, é que dá início à última geração de faraós, todos chamados Ptolomeu, incluindo a última e sua descendente Cleópatra, que nós conhecemos. Portanto, não são propriamente egípcios, é uma gente grega. E o Ptolomeu ficou nas mãos com a cidade de Alexandria, com o Egito, só que havia um problema. A cidade era linda de morrer, só que tem um porto ainda hoje muito perigoso de entrar, por causa de ventos e de rochas e isto tudo. O porto de Alexandria era muito difícil, e a única maneira de convencer as pessoas a ir ali era protegê-las, e construíram esta coisa absolutamente incrível, que é, como sabemos, era das maiores estruturas da Antiguidade no seu tempo, e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, também sabemos. Tinha uma altura de 100 metros e estava assente numa base de 30 por 30, e depois com umas decorações incríveis. É mesmo fascinante. Ele vai sendo parcialmente destruído por vários terremotos ali no Egito, até que no século XIV era já só uma memória, mas tinha ainda assim durado 1600 anos, mais coisa, menos coisa. Incrível. Agora, muito antes disso, deste final dos anos do século XIII, os faróis tinham continuado a ser construídos depois de Alexandria. Os romanos tinham-lhe dado bastante, é verdade, com força. O mais antigo que ainda existe é do ano 20 a.C. e fica na Corunha, em Espanha. Depois, na Idade Média, a grande parte deles foi indo para o galheiro. Pronto, não se usavam, até voltar em força o quê? Os avanços da navegação, quando sabemos bem isso, quando se começa em força a navegar na minha cana, na minha avó. E passaram a ser fundamentais os faróis. Que vergonha, que vergonha. E eram também símbolos de poder. Portugal tem os seus e belíssimos faróis. Eu amo faróis. Adorava e passar uma temporada num farol. Uma grande rota de faroleira. Sim. Havia uma coisa dessas que deixavam... Bem, já não existe propriamente faroleiros, porque é tudo automatizado. Claro que sim. Claro. Mas viviam lá as suas famílias e quando é mais remoto é mesmo incrível. Sabe o que eu gosto? É o que toda a gente gosta, acho eu, é aquela ideia do tchuc. Sim, aquele barulho. Já visitaste por dentro um farol, claro. Por dentro e por fora. Os faróis por fora são lindos. Sim, por dentro. Sim, os nossos são muito típicos, não é? Sim. Farol branco, as riscas encarnadas, geralmente. Mas depois há aí muitos países que têm as suas particularidades mais diferentes. Mas é sempre uma coisa fascinante e linda de morrer. Claro. Agora, o comércio internacional vai crescendo e também os faróis vão crescendo, até em tecnologia, já aqui na virada para o século XVIII. O nosso morto vai ser responsável pela construção de um farol mítico, o farol de Eddystone, que é uma estrutura em madeira, uma grande parte dela, e que é o primeiro de sempre fora da costa. Ou seja, os faróis eram construídos na costa, este já é em mar alto, em boa verdade. No caso, estava ancorado, isto é uma obra grande de engenharia, ancorado no mar. A construção é um feito, de facto, de engenharia tão grande que o nosso Henry vai ser preso por piratas franceses, e vai ser o próprio Luís XIV, que estava em guerra, os franceses estavam em guerra com os ingleses, que manda libertar o homem e diz assim: França está em guerra com a Inglaterra, não está contra a humanidade. Este homem está a fazer uma coisa incrível. Fascinante. Quase dar-lhe uma diplomacia exatamente, universal.
este homem, não Sim, podemos perder este claro, homem. claro. Agora, a fé no farol era tão grande do nosso Henry que o seu desejo era lá estar durante uma das maiores tempestades para ver aquilo a funcionar. Ele vai ter essa ocasião num certo dia de novembro de 1703, na chamada Grande Tempestade. Acontecia de vez em quando, é uma catástrofe gigante que aconteceu. Uma coisa sinistra, destruiu milhares de chaminés em Londres, arrancou milhares de árvores em florestas, mandou centenas de barcos para milhas e milhas de distância, matou milhares de marinheiros. Ao todo morreram cerca de 8.000 pessoas neste dia, nesta noite. Sim, nós agora saímos de uma tragédia tão grande aqui ao lado em Espanha. Mesmo. E esta, pronto, foi neste ano de 1703. O nosso Henry foi uma dessas vítimas, é verdade. O farol, que era o seu orgulho, vai-lhe cair de facto em cima e assim morre na sua própria criação. Não deixa claro ter sido um verdadeiro farol na fascinante história dos faróis. Pronto. O Henry Winstanley morreu faz hoje 321 anos.